Muito bem, gente, olha só. Essa quiropraxia, que é essa prática que nós vamos aprender melhor sobre essa ciência, esse trabalho maravilhoso. Para a gente se familiarizar, para que daqui a pouco o doutor explique para nós como tratar, que tipos de tratamento é esse, como que faz, já já você vai entender. Mas antes, dá uma olhada nesse VT. A quiropraxia é uma abordagem de cuidados de saúde alternativa que se concentra principalmente no diagnóstico e tratamento de distúrbios do sistema músculo-esquelético, especialmente aqueles relacionados à coluna vertebral. Os profissionais quiropráticos utilizam técnicas manuais, como ajustes ou manipulações da coluna vertebral, para realinhar as articulações e restaurar a função normal do sistema nervoso. Isso é feito com o objetivo de aliviar a dor, melhorar a mobilidade, promover a cura natural do corpo e, potencialmente, melhorar a saúde geral. Mas essa técnica apresenta algum risco? Qualquer um pode receber a aplicação da quiropraxia? Essas e outras dúvidas nós vamos tirar agora, no Bendita Hora. Que legal, hein, gente? Tá vendo? Você sabia desse nome, quiropraxista? O quiropraxista é este que está junto com o padre aqui, o doutor Davi Porto, que eu tenho a alegria de trazer aqui no Bendita Hora nessa tarde de sexta-feira. Doutor Davi, muito boa tarde, querido. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Que prazer é de todos nós. Doutor, nós já estamos vendo aí uma coluna. Sim. Aliás, essa coluna aqui, eu vou colocar até o nome para ela, hein, Barba? Pô, essa coluna merece um nomezinho, né, cara? Claro, ela tá... Hã? Vai pensando no nome, porque ela está sempre aqui com a gente, doutor. É verdade, e ela é muito funcional para a gente explicar. Por exemplo, doutor, essa quiropraxia, de uma maneira mais popular, o senhor que é um profissional da área, explica um pouquinho mais para nós, até olhando para essa coluna, o que é essa terapia, esse trabalho, como que é essa ciência utilizada na nossa coluna? Maravilha. Vamos então conceitualizar primeiro então a quiropraxia. Tá. A quiropraxia, ela é uma ciência no qual o profissional que exerce a ciência quiropraxia, ele faz uma faculdade de 4 a 5 anos, dedicado totalmente no estudo biomecânico, no estudo da coluna vertebral, dos ossos, músculos, articulações, nervos, ligamentos. Então ele é um profissional que ele vai se aprofundar em toda essa temática, sendo que o objetivo principal dele é fazer com que aquela coluna, que aquele corpo, ele funcione da forma adequada. Então, por exemplo, se a gente faz uma comparação, qual que é a diferença de um quiropraxista para um ortopedista? O ortopedista, ou para um médico, né, um médico fisiatra, um médico reumatologista, eles têm uma visão estritamente estrutural. Eles vão ver a coluna, o corpo, com um olhar muito estrutural. A quiropraxia, a gente já busca uma visão muito mais funcional. Então é ver como que aquele corpo se expressa, como aquele corpo funciona, para que ele possa fazer as atividades dele, que ele possa exercer o seu máximo potencial. Então, basicamente, a quiropraxia é uma ciência que estuda todos esses mecanismos, toda a biomecânica do corpo e utiliza as mãos para tratar esse paciente. Por isso que chama quiropraxia. Quiro é mão, no latim, praxia é prática. Então, com a prática das mãos, nós devolvemos a função mecânica do corpo. Gostei, tá vendo, gente? Então, é com a prática das mãos que essa ciência é para devolver novamente o quê? A função ideal da coluna, de todos nós, para que a gente tenha uma vida saudável, sem dores, tá? Então, aqui é a função das mãos praticando aí esse trabalho na coluna. Agora, doutor, existe assim, acho que talvez melhor dizendo, doutor Davi, toda coluna tem um ideal. Toda coluna humana, tanto do homem quanto da mulher, existe um ideal que ela precisa ser sempre um modelo prático para falar, essa aqui é uma coluna saudável. Uhum. Ou é muito complexo falar isso porque cada pessoa é um ser humano, é diferente, mas existe como coluna, Sim. que é um desses órgãos que tem a sustentação do esqueleto humano, né, praticamente. Ela tem um ideal dentro da ciência que vocês estudam. Olha, o ideal seria que sendo uma coluna assim. Sim. Mas infelizmente a coluna, uma pessoa pode nascer com um probleminha assim, ou com o tempo, o desgaste, o excesso de trabalho, o peso, acaba...
Existe um ideal para a coluna? Existe, mas o ideal, ele não é o ideal que muitas vezes a gente imagina de uma forma estética, visual. Tá. O ideal, é um equilíbrio entre o estético e o funcional, entre o estrutural e o funcional. Perfeito. Basicamente, quando a gente pensa numa coluna saudável, para a visão quiroprática, eu preciso de 4 fatores. Tá. O primeiro fator a gente chama de adaptabilidade, que é a capacidade do corpo de se adaptar. Então imagina assim, a coluna vertebral, ela tem 144 articulações. Perfeito. Então ela trabalha em conjunto e ela precisa se moldar. Se a gente fizer uma analogia, imagine uma árvore com um tronco grosso, forte, o vento vem e derruba a árvore. Mas um bambu, que é flexível, vem uma ventania, enverga, mas não quebra, não cai. Não quebra. É a mesma coisa a coluna. A coluna ela precisa ter a capacidade de se moldar, de se adaptar. Sim. Quando a gente senta, o nosso corpo se molda. Quando a gente levanta, ele se molda. Quando a gente deita, ele se molda. Ou seja, no decorrer da vida, do cotidiano em si, o nosso corpo ele precisa se moldar. É como a água dentro de um recipiente. Sim. Tá? A água ela se molda diante, você coloca dentro de uma garrafa, põe no congelador, a água tem a feição de uma garrafa. No copo, e assim por diante. Então a coluna também, ela tem que se adequar ao funcionamento de cada pessoa humana. Exatamente. Ela tem essa estrutura para isso. Por isso que ela tem tantas articulações, né? Tantos recursos. Então, o ponto desses 4 pilares, né? A questão da adaptabilidade, ela é fundamental. Porque é isso que faz com que ela consiga se recuperar, que ela consiga evitar de se machucar e que ela consiga exercer a função dela. Ah, que legal. O segundo ponto envolve a musculatura, a estabilidade. A estabilidade é o quê? A capacidade do músculo que envolve a coluna vertebral. Então, ele vai envolver toda a coluna e ele vai firmar. O músculo, nesse caso, seria como se fosse um maestro. E as articulações fossem os músicos, os musicistas. O maestro, ele vai dizer, agora vamos os violinistas, agora o piano, agora o violoncelo. Ou seja, através de uma cadência onde essa musculatura ela começa a trabalhar da forma correta, a articulação também movimenta de uma forma que ela não se machuca. Então, o músculo, geralmente, da coluna vertebral, quando está fraco, ele sobrecarrega a articulação da coluna. E músculos que estão muito fortes, também. Então, ele precisa ter um equilíbrio. Por isso que ela precisa estar estável. Ela está firme e não forte. Firme. Para que ela consiga se manter na mesma posição. É onde entra essa ciência que vai dar esse equilíbrio no todo da coluna. Isso. A quiropraxia, ela vai entrar nos 4 aspectos, né? A gente comentou 2, né? Que é a adaptabilidade e a estabilidade. Perfeito. Na adaptabilidade é através dos ajustes. Então, a gente vai identificando bloqueios, falhas nessa maleabilidade, nesse movimento solto da coluna. Perfeito. E a gente vai desbloqueando isso. E a estabilidade é através de orientações de hábitos também, para o músculo poder fortalecer e firmar melhor. Aí a gente consegue 50%, né? 50%. Doutor Davi, estou amando as suas explicações, porque está nos dando uma noção de aquilo que está parecia ser nebuloso nas nossas ideias, começa a ter agora uma clarividade maior. Por isso, temos um VT que eu acho que ela vai acoplar com o que o senhor está explicando para nós. Gente, acompanha esse VTzinho que nós preparamos aí, olha. A quiropraxia é uma técnica que visa melhorar a saúde da coluna vertebral e do sistema nervoso, através de ajustes manuais ou instrumentais nas vértebras. Além dos benefícios para a redução da dor, da inflamação e da tensão muscular, a quiropraxia também pode ajudar a prevenir e tratar problemas respiratórios, como asma, bronquite e rinite. Isso porque a coluna vertebral está intimamente ligada ao funcionamento dos pulmões e das vias aéreas. Quando há um desalinhamento das vértebras torácicas ou cervicais, pode haver uma interferência na comunicação entre o cérebro e os órgãos respiratórios, causando uma diminuição da capacidade pulmonar, uma alteração do ritmo respiratório e uma maior suscetibilidade a infecções. A quiropraxia pode corrigir esses desalinhamentos, restaurando o fluxo nervoso e melhorando a biomecânica da coluna. Com isso, há um aumento da expansão torácica, uma melhora da oxigenação dos tecidos e uma redução da inflamação e do muco nas vias aéreas. Interessante, doutor Davi, a gente está vendo aí por essa explicação, essa técnica da quiropraxia, ela é adequada para
qualquer idade, existe alguma preocupação de risco que algumas pessoas, dependendo como for, o profissional vai falar, olha, nesse momento é bom a senhora não fazer, o senhor não fazer. Ou ela pode ser para qualquer circunstância de vida e de realidades de saúde. Obviamente, assim, a grande maioria, ela tem uma indicação para quiropraxia e uma minoria vai ter uma contraindicação, às vezes relativa ou em alguns momentos até absoluta. Tá. É aí que entra a importância da quiropraxia enquanto profissão, enquanto ciência. Tá. Porque muitas vezes a gente confunde, né? Até no vídeo às vezes aparece, quiropraxia é uma técnica, né? Que restaura o funcionamento da mecânica. Uhum. Mas eu diria que mais do que uma técnica, ela é uma ciência. Que por ter um conjunto de técnicas, ela vai decidir para cada tipo de paciente qual o melhor recurso e estratégia terapêutica que ele vai atuar. Perfeito. Então, quando a gente pensa, por exemplo, uma gestante, pode fazer quiropraxia? Pode. Tem determinadas técnicas que a gente evita de fazer em determinados momentos do período gestacional e tem técnicas que não, que a gente pode fazer tranquilamente e que vai trazer excelentes resultados. Mas cabe a capacidade do profissional dele ditar qual que é o caminho que ele prefere trilhar. E aí vem um grande problema na profissão no Brasil hoje em dia, né? Porque hoje no Brasil, apesar da quiropraxia ela ser uma profissão que hoje tem faculdade, você então faz uma faculdade de 4 a 5 anos para poder exercer e tudo mais, mas por não ser uma profissão que tem uma regulamentação ainda, faz com que muitos profissionais informais exerçam a quiropraxia sem uma formação devida. Perfeito. E é aí que mora o perigo. Porque aí você vai acabar submetendo a sua coluna, né, a um profissional que ele não tem uma bagagem, um conhecimento amplo. É um perigo muito Exato. grande, né? É muito. E o objetivo disso, doutor, o objetivo de a gente usar essa ciência com profissionais, como o senhor está falando, a eficácia de 100%, praticamente ela é fatal, é 100%, ou, claro, vai depender muito de cada caso, porque são casos que têm que ser assistidos, às vezes existe uma complexidade maior no caso de uma pessoa do outro, mas praticamente o objetivo e a eficácia dela praticamente é 100%. Na realidade, assim, na área da saúde, a gente nunca pode prometer cura, né? Então, não é uma ciência exata, né? Claro. Então, cada corpo é um corpo, cada corpo tem reage de uma maneira, tá. Tem uma condição de vida diferente, tem hábitos diferentes. Então, a gente nunca pode dizer, e é errado, é até antiético dizer 100% de chance de melhorar. Não. Porque aí, senão você está sendo falso Sim, e querendo sim. criar uma ilusão, né? É claro que a quiropraxia, ela traz uma proposta de grandes possibilidades de melhora. Mas nada como uma boa avaliação, entendendo de fato como que é o caso do paciente e qual que é a conduta com maior chance de resultado. Maravilha, o padre está conversando aqui com o doutor Davi, que é super profissional, competente, jovem médico e especialista na área da quiropraxia, que a gente está entendendo tudo hoje aqui com os ensinamentos dele. Doutor, nosso corpo humano tem mais de 200 e poucas articulações? Sim. É? Só na coluna... Só na coluna quanto tem? 144. 144? Fora ombro, joelho... Sim, 256. O senhor sabia que eu sempre falo, eu dou um testemunho aqui, o meu joelho, eu gosto de fazer agachamento na musculação, quando eu posso fazer, eu gosto de fazer aquele agachamento. E eu estava fazendo um tempo atrás, e esse joelho direito meu aqui começava a doer bem aqui, ó, um buraquinho que a gente tem no joelho. E aí eu falei para a Marcinha, que eu já vou mostrar ela, que ela é muito bonita e competente. Falei, Marcinha, eu acho que vou procurar um ortopedista. Ela falou, procura. Você vê que ela não tirou o ortopedista, né? Padre Marcos está conversando aqui com o doutor Davi. E nós estamos falando aqui de um assunto, de uma ciência que está mudando a vida de muita gente. Doutor, muitas pessoas estão procurando e procura esse trabalho, essa profissão para receber uma melhora, está tendo um crescimento, ou ainda é uma área que o povo brasileiro ainda desconhece um pouquinho, por falta de informação? Está crescendo bastante. Ainda tem muita gente para chegar, mas a quiropraxia, ela é uma profissão que, principalmente até na época da pandemia, ela ganhou uma potência muito grande, né? Porque muitas pessoas, até na pandemia, ficaram sedentárias, não podiam fazer exercícios físicos, trabalhavam em casa e começaram a sofrer de coluna. E aí a possibilidade dela mostrar. Nós vamos entrar com uma maca aqui agora, é isso?
Doutor, é possível fazer uma análise mostrando para o povo em casa? Eu queria ver quem é que vai deitar nessa maca aí, para o doutor fazer uma verificação com essa ciência, tá? Eu estou usando ciência. O doutor mesmo explicou, não é necessariamente uma técnica, é a ciência da quiropraxia. Exatamente. Doutor, nessa maca aí, ela tem que ser uma maca específica mesmo para fazer a análise? Essa maca é uma maca própria de quiropraxia. Ela é diferente das macas, por exemplo, que a gente vê de avaliação médica ou de massagem, Sim. porque é uma maca mais baixa. Ela tem que estar na altura do joelho, né, para que o quiropraxista tenha maior conforto na hora de executar a técnica. Nós temos, deixa eu ver quem é que vai fazer a técnica, vai passar pela técnica. Aline? Alinezinha, minha linda, doutor, ajuda a Aline, como é que ela deve se colocar nessa maca? O doutor vai mostrar agora a Aline, vai receber agora todo esse tratamento aí, vamos ver. A Aline é uma fofa, viu, gente? Ela é super jovem e ela falou, padre, eu não tenho medo de nada, não. Eu gosto de mocinhas assim, não tenho medo de nada. É isso aí, ó. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que o quiropraxista sempre vai observar é como que estão os arcos. Então, quando a gente olha a coluna, ela forma um tipo de uma mola. Ela tem uma lordose cervical, certo, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose sacral. Então, ela forma uma mola. Então, o primeiro recurso de amortecimento do corpo é exatamente essa mola. Certo. Quando essas curvas estão sendo formadas de uma forma errada, ou com pouca curva, ou com curva demais, o corpo já começa a sofrer e dali vem para o plano B do corpo, que é o disco. Então, muitas pessoas sofrem de hérnias de disco, de lesões discais em si, ou lesões articulares, justamente porque também esse arco não funciona direito, não está na formação devida, né? Perfeito. E aí o quiropraxista, ele vai sempre buscar avaliar o funcionamento do corpo. Então, basicamente, a gente faz técnicas, testes, né? Onde a gente vê como que é o balanço e como que se comunica da região do sacro até a cabeça. É aquilo que o senhor colocou logo no começo. Que é a adaptabilidade. Que é a musculatura trabalhando, vendo como é que ela está trabalhando, maestrando a coluna. Isso. Então temos a articulação que tem que ter um balanço e a musculatura que vai envolver a coluna e vai firmar essa coluna. Perfeito. Então são esses dois pontos, eles são fundamentais para a gente avaliar. Então, por exemplo, nesse balanço, eu já estou identificando algumas coisinhas. Então, por exemplo, essa região aqui, que é o ápice do arco torácico dela, tem uma restrição aqui de movimento, tem uma rigidezinha aqui, ó. E aí o que acontece? Se essa rigidez começa a rolar no corpo, as outras articulações vão ter que movimentar mais do que deveriam para fazer o papel dessa. Ou seja, essa é a vilã. Estão nos outros setores. Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar as articulações que têm restrição, que têm interferência, que têm bloqueio e devolver o movimento dela. Quando eu devolvo, eu vou fazer na mecânica de uma forma ampla e dinâmica, ela movimentar melhor. E aí entra o ajuste quiroprático, que aí, por exemplo, nesse aqui, inspira profundamente e solta o ar. Delícia, isso, aí, ó, meu! Já tá crocante? Ai! Já foi. Tá crocante? Fez bastante barulhinho. O barulhinho que acontece na articulação, a gente chama de cavitação articular, que nada mais é do que um gás saindo da articulação. Quando a gente aproxima as articulações uma na outra, a gente cria um vácuo. Tipo o desentupidor de pia, quando você fixa na pia e fica a pressão negativa. Fica negócio. E aí você puxa, faz POC. Foi isso que aconteceu. É isso que agora? acontece. A articulação ela vai aproximando, começa o atrito e cria uma pressão negativa. Então, nesse caso que o senhor já acabou de fazer. Aí eu, pá. Mas ela já sentiu, ela já vai sentir um alívio imediatamente. Na hora já sente, porque a gente vai desobstruindo, né, esse processo de rigidez mecânica. Ó, aqui tem um outro. Aí. E novamente, né, a gente pensa quiropraxia, praxia é prática e quiro é mão. Então você precisa, você usa as mãos para você identificar essas alterações, né? Aí aqui, ó. Aê. Muito bom. Deve ser umas apertadas gostosas, né, Aline? É. Aí, ó, tá aprovado. Aqui eu vou pegar também numa outra, que é a transição entre a torácica e a lombar, que geralmente é uma região que tem muita rigidez, porque é uma mudança de arco, né? Perfeito. Inspira, solta o ar. Isso. Aê, foi. Tá bom. Logo, logo será uma nova mulher. Meu Deus do céu. Ela já é novinha, né? E olha que interessante.
A o questão balanço, da tensão do dia pode provocar isso na coluna? com certeza. O estresse, aquela coisa toda. Muito. O estresse, ele aumenta o nível de tensão muscular. Preocupação, aquela coisa. Isso, aumenta, não só a tensão acontece, mas a articulação comprime mais. E olha só que interessante. Agora eu movimentando, o corpo ele fica mais solto. É mais fácil. Eu falo, eu até brinco que assim, o bumbum é como se fosse um volante de um carro. Temos o volante manual, que é o volante duro, e temos o volante elétrico, né, o hidráulico e o elétrico, que são bem mais molinhos. Quando no começo, né, quando eu avaliei, o volante aqui estava duro. Ou seja, eu precisava de muita força para essa mecânica movimentar. Agora ele está hidráulico para elétrico, está molinho, molinho. Aí. E aí, palpando aqui, eu consigo perceber o movimento das vértebras mexendo aqui embaixo. Então tem comunicação para que aquela coluna funcione da forma adequada. Que bom. Esse é só alguns tipos de técnicas, né, que nós podemos utilizar dentro da ciência, quiropraxia, para fazer com que a mecânica, o corpo, ele reestabeleça e funcione. E pelo que o senhor está explicando para nós, são movimentos com a mão rápidos e que não é uma sessão de quanto tempo? A sessão do ajuste quiroprático ela é bem rápida. Tá. Ela dura em torno de 15 minutos. Ela é muito rápida. Geralmente, numa consulta quiroprática, aí o profissional ele precisa entender a história do paciente, o tipo de lesão e tal. Então, a primeira consulta, geralmente, ela é mais lenta. Então, demora aí em torno de uns 45 minutos, por aí. Sim. Mas depois que entende-se o problema do paciente e já entende também quais são os lugares que precisa mexer, aí a sessão ela é 15 minutos, ela é rapidinho. Doutor, aproveita que o senhor está aqui, olha para quê? Qual é a câmera aqui? Ó? Essa aqui. O que o senhor acabou de fazer, essa técnica aqui, um fisioterapeuta pode fazer ou tem que ser um profissional que estudou como o senhor? Porque isso aqui o povo tem que entender. Ah, eu sou fisioterapeuta, eu consigo fazer isso. O que o senhor diria? Na realidade, existe uma confusão, né, entre a fisioterapia, a quiropraxia, a massoterapia, várias áreas da saúde. Perfeito. O fisioterapeuta, dentro do seu escopo de prática, ele tem a capacidade de fazer a terapia manipulativa, que são procedimentos que, olhando por fora, são relativamente parecidos. Quando a gente fala em quiropraxia, a gente já fala numa área diferente, né, onde a proposta é outra. Não é simplesmente fazer a manipulação, mas é todo o entendimento do funcionamento neurológico, da capacidade mecânica do corpo de se performar. Então, ambos, né, tanto a massoterapia, a fisioterapia, a quiropraxia, o Seitai, são tudo ciências que trabalham com terapia manipulativa. Mas cada uma delas tem particularidades que fazem elas se destacarem, elas serem tão importantes, né? Não é nem desmerecendo mais, né, desmerecendo uma ou outra. Perfeito. Todas elas são importantes. E respeitando cada um no seu quadradinho aí também. Nada como o trabalho multidisciplinar. Legal. Doutor Davi, a Linezinha, ela pode já? Como é que ela... Pode. Vamos ver se está levantando direitinho. Nossa, nem aí, querida. Ó, você tá rápido. joia? Tranquila? Você é linda. Pode bater a palma pra ela, que essa menina aí, ela é corajosa. Tá? Nessas menininhas, tem medo de tudo. Doutor, obrigado. Obrigado. O senhor deu um show, uma aula aqui para todos nós, agora já entendeu. A senhora já entendeu que então que é quiropraxia? Procure o doutor, que ele é muito bom no que ele faz. Muito obrigado. Doutor, foi um prazer. Eu que agradeço. E até a próxima, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Isso, grande. Doutor Davi.